Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição estaremos abordando o governo federal que lançou o programa Reforma Casa Brasil. Além disso, também estaremos falando de pesquisa, porque pesquisadores desenvolveram um nariz eletrônico capaz de identificar, em poucos segundos, bebidas adulteradas com metanol. Falaremos também de turismo. Vamos abordar os novos espaços turísticos de Belém. Também estaremos falando de Manaus, que comemorou 356 anos. Estaremos também indo até São Luís, mostrando o mar e as paisagens e as origens dessas paisagens e a forma do sustento lá e também a inspiração que São Luís nos traz. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias com o nosso destaque da manchete. O governo lançou então o programa Reforma Casa Brasil. Aliás, que oferece aí recursos financeiros em crédito habitacional para facilitar reformas e melhorias em moradias em todo o país. Vamos conhecer mais de perto. Exatamente, esse programa é voltado para famílias que já possuem um imóvel para fazer uma reforma ou ampliação, como, por exemplo, consertar um telhado ou construir um quarto extra. Os recursos poderão ser usados para a compra de material de construção ou pagamento de mão de obra. O programa Reforma Casa Brasil começa a funcionar no dia 3 de novembro, diretamente pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. Ao todo, serão 40 bilhões de reais disponibilizados na forma de empréstimos. 30 bilhões serão para famílias com renda de até R$ 9.600 por mês. Os empréstimos vão de R$ 5.000 a R$ 30.000, com juros mais baixos e prazo de até 5 anos. E as prestações não poderão ultrapassar 25% da renda familiar mensal. Os outros 10 bilhões serão para famílias de classe média, com outros benefícios oferecidos pela Caixa Econômica. Segundo o governo, o objetivo é melhorar a moradia da parcela mais pobre da população e também dar incentivos ao setor da construção civil. Esse programa é importante principalmente para ajudar famílias que mais precisam. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, hoje quase 4,5 milhões de brasileiros vivem em imóveis sem banheiro, por exemplo. Vamos agora então falar do INSS, que notificou 4 milhões de beneficiários que precisam fazer a prova de vida e a comprovação para evitar o bloqueio dos seus benefícios. Vamos conhecer mais de perto esses detalhes desta informação.
O INSS quer saber se esses 4 milhões de segurados estão realmente vivos e se têm direito de continuar recebendo o benefício. Então, essas pessoas que foram convocadas agora, elas não tiveram a confirmação de vida feita de forma automática pelo sistema do INSS a partir ali do cruzamento de dados do governo federal, por isso foram chamadas para essa checagem. Elas serão avisadas única e exclusivamente, via extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício, então tem que dar uma olhada lá nesse extrato para checar se ela foi ou não comprovada, e qualquer contato fora desse canal, tem que tomar muito cuidado, seja via telefone, SMS, e-mail ou WhatsApp, é golpe, inclusive também tem que tomar cuidado com visitas e telefonemas de falsos servidores. O prazo para realizar essa prova de vida e evitar o bloqueio desses pagamentos é de 30 dias a partir da data do aviso. A confirmação é feita de uma forma muito simples a partir ali do aplicativo Meu INSS, e aí é só entrar e seguir as instruções. Essa confirmação também poderá ser feita no site do banco ou nas agências bancárias. Nesse caso aí seria presencialmente e levando um documento oficial com foto. Vamos agora falar de saúde, um tratamento moderno e de alto custo que pode chegar aí a R$350 mil por ano, poderá ser oferecido pelo SUS para crianças até a idade de 6 anos, ou de 6 anos com hemofilia. O anúncio do Ministério da Saúde integra uma série de medidas, inclusive para fortalecer os cuidados na primeira infância. Vamos conhecer. Joana é mãe de 2 crianças, uma de 6 e outra de 10 anos, e convive com a rotina de cuidados com o filho que tem hemofilia grave. Ela sabe a importância de novas medicações que tornem o tratamento mais simples e garantam mais qualidade de vida para os pacientes e suas famílias. Mães vão poder se preocupar menos, ter menos receio, menos medo, vão poder ter mais liberdade com relação a passeios, a brincar, a viajar com suas crianças. O Ministério da Saúde anunciou que o medicamento Emicizumab, usado no tratamento de hemofilia, poderá estar disponível para crianças de até 6 anos. O tratamento é subcutâneo e é aplicado uma vez por semana, substituindo o procedimento intravenoso. A inclusão do novo medicamento para hemofilia será levada à Comissão Nacional de Incorporação, CONITEC, em novembro. E a expectativa é que 1.500 crianças sejam atendidas em todo o país. É uma droga que, se as famílias tivessem que pagariam de 300 mil a 350 mil reais por ano, passa a ser de 0 a 6 anos já de forma gratuita pelo SUS. Essa é a posição que o Ministério vai apresentar na reunião, que deve acontecer entre 12 e 13 de novembro. Mais cedo, o Ministério da Saúde também anunciou que 18 novos hospitais receberam o selo Hospital Amigo da Criança, um reconhecimento às unidades que incentivam o aleitamento materno, o parto normal e o alojamento conjunto. Agora, o Brasil já conta com 335 hospitais amigos da criança, com investimentos que saltaram dos 12 para os 25 milhões de reais. A partir desse selo, a gente compõe não só o HUB, mas toda a rede da EBSER, que também está se preparando para se transformar em Hospital Amigo da Criança. Isso implica, obviamente, em melhores investimentos, não só de equipamentos, investimento financeiro. Ao ser credenciado, facilita participar dos editais. Vamos agora falar então da questão do botijão de gás. Botijão de gás vai voltar a justamente caber no bolso do orçamento de milhares de famílias. Com o programa Gás do Povo, o governo federal vai garantir a recarga gratuita dos botijões de 13 quilos para famílias inscritas no CAD Único. Vamos observar mais detalhes nesta informação. Essencial na cozinha do brasileiro, o botijão de gás vai voltar a caber no orçamento de milhões de famílias. Com o programa Gás do Povo, o governo federal vai garantir a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no CAD Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O benefício substitui o antigo auxílio gás, que era pago em dinheiro. Agora, a retirada será feita diretamente na revenda credenciada, sem custo nenhum para o consumidor. Ela busca garantir a justiça social
por meio do acesso a formas de cozimento limpo pelas famílias brasileiras, também garantir saúde pública, porque evita que o uso de lenha gere poluição dentro das residências de brasileiras e brasileiros, e também garante justiça energética, por meio do alívio financeiro das famílias para adquirir o gás de cozinha. Terceira característica importante da política pública é que ela triplica o público atualmente atendido pelo anterior auxílio gás, que antes atendia 5 milhões de famílias, mais ou menos, e que agora vai poder chegar a 17 milhões de famílias de brasileiras e brasileiros. As famílias beneficiárias poderão retirar o botijão em revendas de gás que se credenciarem no programa junto à Caixa Econômica Federal, responsável pela operação financeira. As empresas interessadas devem acessar o portal da Caixa, ler o manual operacional do Gás do Povo e assinar o termo de adesão. A abertura da conta e o uso do aplicativo para validar as recargas serão gratuitas para as revendas. Hoje a gente tem cerca de 58 mil revendedoras cadastradas. O passo número 2 é essa revendedora fazer o acesso ao sistema, e aí é gasdopovo.caixa.gov.br, e fazer o cadastro nesse site, que é um cadastro muito simples. Uma vez que ele indicou que ele quer participar, ele se compromete a ficar pelo menos 3 meses no programa e está habilitado a fazer a venda dos botijões de gás. O valor pago à revenda será definido com base no preço médio do gás de cozinha em cada estado. O programa começa a ser implementado no fim de novembro e deve alcançar todas as famílias elegíveis até março do ano que vem. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás acredita que o programa vai ter uma adesão maior que o esperado. As empresas distribuidoras associadas ao Sindigás, que representam 98% do mercado nacional de GLP, elas estão trabalhando um a um dos seus revendedores, município a município, tentando engajá-los. É de livre-arbítrio, ou seja, isso é uma decisão sábia por parte do governo, não é obrigatório, ninguém é obrigado a ofertar o gás do povo. É como farmácia popular, né? Farmácia popular, nós vamos a uma farmácia numa esquina e não oferece farmácia popular, e na outra se oferece farmácia popular. A mesma regra está se aplicando ao gás do povo, mas a gente acredita num engajamento muito superior a 30%, 50% das revendas. Segundo o IBGE, mais de 12 milhões de famílias brasileiras ainda cozinham com lenha ou carvão, o que pode causar doenças respiratórias e acidentes domésticos. Com o Gás do Povo, o governo quer mudar esse cenário e levar energia limpa e segura para os lares mais vulneráveis. A expectativa é que a medida reduza desigualdades e fortaleça a segurança alimentar das famílias de baixa renda em todo o país. Além de ser uma política energética, porque ela dá um alívio financeiro para a família de baixa renda, ela também continua sendo uma política social, porque ela garante que a pessoa continue tendo prioridade à sua segurança alimentar. Então, se ela tiver a gratuidade do acesso ao gás, sobra mais dinheiro no bolso da família para comprar os alimentos do seu dia a dia. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora então falar de bebidas adulteradas com etanol e as pesquisadores então da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram um nariz eletrônico capaz de identificar em poucos segundos se uma bebida realmente foi adulterada com metanol. A tecnologia ajuda a evitar casos de intoxicações em todo o país. A reportagem é da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vamos observar. Se em todo o país há preocupação com a procedência de bebidas alcoólicas por conta dos casos envolvendo a adulteração com metanol tornaram-se cada vez mais comuns, aqui no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, a análise de substâncias com foco em testes rápidos de padrão de qualidade já vinham sendo objetos de estudo. Tudo por conta deste equipamento, aperfeiçoado há mais de uma década e que agora pode ser de extrema importância na detecção de bebidas adulteradas com metanol. Nós já estávamos trabalhando há mais de 10 anos nessa solução para controle de qualidade, seja de alimentos ou bebidas. Então, a nossa ideia, antes desse evento do metanol, era mostrar para o fabricante se a bebida ou se o alimento mantinha o padrão de qualidade ao longo da linha de produção e na saída para o cliente final. À primeira vista, o equipamento pode parecer uma maleta simples, comum, com um recipiente branco em cima. Mas, na verdade, trata-se de um equipamento chamado nariz tecnológico inteligente, que tem como um dos idealizadores o professor Leandro. O que ele faz aqui é colocar uma amostra dentro desse recipiente branco que funciona como uma câmara que leva o odor para dentro da maleta, onde é analisado o teor da substância analisada. Em menos de 1 minuto é possível identificar se a substância está ou não adulterada. Para converter o cheiro em dados, foi necessário uma força-tarefa de pesquisadores ao longo dos anos. O projeto foi desenvolvido no grupo de pesquisa Sim.ai, em parceria com o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste e o Instituto Federal de Pernambuco. Que ainda não é a versão comercializável, mas a versão que nós mostramos e demonstramos a capacidade de identificar, por exemplo, de bebida adulterada. E a solução, basicamente, em linhas gerais, vai converter o cheiro em dados, né? Mas principalmente os cheiros que nós humanos não sentimos. Segundo o professor, já há negociações para a comercialização do nariz inteligente, que ainda pode ser adaptado para modelos mais simples e portáteis para os consumidores. E nós já conversamos também para parceiros, para criar versões menores, inclusive um sticker, uma canetinha, onde você pode colocar na tua bolsa e verificar se a tua bebida, o teu alimento está próprio ou impróprio para consumo, baseado nesse padrão aromático. Vamos agora voltar a falar então de saúde. Mesmo após a vacinação ter reduzido o número de mortes causadas pela Covid-19, o vírus continua circulando e causando centenas de infecções por ano. Foram mais de 300 mil casos este ano. O problema é que mesmo após a recuperação, esses pacientes podem voltar a conviver com esses problemas, que justamente persistem mesmo depois desta infecção. Vamos acompanhar e conhecer quais são os cuidados que você deve ter se você teve a Covid-19. Lina teve Covid 3 vezes. Nas 2 primeiras infecções, não havia ainda vacinas disponíveis, o que fez com que vivesse momentos difíceis. Foi em fevereiro de 2023 que eu vim começar a sentir a falta de ar, até que me deu uma crise e eu tive que ir para o pronto atendimento. E hoje, ela teve de se mudar de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde morava com a família, em busca de um ar mais limpo no litoral, como forma de aliviar as crises que enfrenta. Hoje aqui eu tô bem, né? E eu evito até subir hoje, sabe, lá para Guarulhos, para São Paulo, porque me faz muito mal, né? A penúltima vez que eu fiquei uma semana em Guarulhos, já me deu crise. As sequelas causadas pela Covid-19 foram alvo de um estudo que envolveu
34 centros de pesquisa. Ao acompanhar quase 2.400 pessoas em 16 países, os pesquisadores constataram que a doença pode acelerar o envelhecimento das artérias, prejudicando o fluxo de sangue no corpo. Segundo os resultados da pesquisa, o aumento da rigidez das artérias pode acontecer até em pacientes com infecções de pouca gravidade. A gente observou que quem teve Covid teve uma maior rigidez arterial, um maior envelhecimento vascular. E mesmo aquelas que não foram internadas ainda tinham uma maior rigidez comparado com as que não tiveram Covid-19. Pessoas que se vacinaram tiveram uma menor rigidez comparada com aquelas que não se vacinaram. Vamos agora falar então de idosos, porque no ano passado foram registrados no estado do Rio de Janeiro quase 700 idosos desaparecidos. Quase 2 por dia. Muitos desses casos envolveram pessoas que têm problemas de saúde mental e é um desafio, inclusive, para a família e para toda a sociedade. Vamos conhecer os casos e quais são os cuidados que devemos ter. O desaparecimento de um idoso há 10 dias no Rio de Janeiro levantou questões sobre como lidar com pessoas com doenças mentais. Antônio Petralha, de 70 anos, é professor aposentado da UFRJ e sofre de Alzheimer. Ele saiu para dar um passeio no último dia 12 e não mais foi visto. O sinal de monitoramento de um equipamento que ele levava parou na pista onde ele costumava caminhar no bairro da Urca. A família está preocupada com o sumiço. Ligar ou para o Disque Denúncia ou procurar uma polícia por perto, avisar que ele é o senhor que está desaparecido. Acho que assim está bem difundido assim entre o pessoal no Rio, na cidade do Rio, mas assim é sempre bom ficar de olho porque ele pode estar andando por aí em algum lugar, né? Para esta especialista da Sociedade Brasileira de Geriatria, por mais difícil que seja, é preciso que a família dê limites à pessoa com Alzheimer. A pessoa, ela pode decidir que horas eu vou caminhar, que horas eu vou tomar banho, que horas eu vou comer, mas ela não pode decidir assim, eu vou caminhar sozinha e pronto. Sabe? Então a família ela precisa ter aquele equilíbrio do que eu posso respeitar naquilo que essa pessoa quer. O que ela está me pedindo pode causar algum risco para ela? Se, pode causar um risco, então eu não posso respeitar. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico hoje fala sobre a lei de distrato, que é possível aplicar multa por desistência e taxa de ocupação de lote não identificado. Vamos observar. Sob lei do distrato, é possível aplicar multa por desistência e taxa de ocupação de lote não edificado. O entendimento é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o processo, o contrato de compra e venda de um lote foi assinado em 2021 por cerca de R$111 mil. Após pagar em torno de R$6 mil, o comprador pediu a dissolução do negócio. A vendedora aplicou a multa contratual e a taxa de ocupação pelo tempo em que o imóvel esteve com o comprador, mas ele ajuizou a ação questionando a cobrança. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que as retenções foram feitas dentro dos parâmetros legais e que o comprador foi informado previamente a respeito das consequências da desistência. O colegiado da 4ª Turma do STJ seguiu o entendimento do Tribunal Paulista e concluiu que é possível descontar da quantia a ser restituída ao comprador desistente a taxa de ocupação ou fruição, mesmo na hipótese de lotes não edificados, além do valor da cláusula penal. A relatora ministra Isabel Galotti explicou que, no caso, aplica-se a lei do distrato, editada em 2018, antes da assinatura do contrato no ano de 2021, a qual prevê cláusulas penais na hipótese de desistência por parte dos compradores de lotes.
Já sobre a taxa de ocupação em lote não edificado, Isabel Galotti lembrou que a jurisprudência do STJ não autorizava essa cobrança antes da lei do distrato, devido à falta de previsão legal. Mas, segundo a relatora, o entendimento anterior do tribunal não pode mais prevalecer nos contratos após a edição da lei do distrato, pois autoriza a retenção desse valor em qualquer hipótese, com ou sem edificação no lote. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar agora de educação, porque a educação sobre aprender brincando. Um grupo, inclusive, de estudantes desenvolveu um jogo que ajuda a entender conceitos de educação ambiental. Inclusive, essa ideia foi apresentada durante a conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Vamos observar. O que é ecoansiedade? Qual o papel da educação ambiental? O que é regeneração? As perguntas que muitos adultos não sabem responder foram elaboradas por esses adolescentes na Conferência Infanto-Juvenil sobre Justiça Climática e viraram um jogo de combate à desinformação ambiental. É um jogo de uma cidade. Você é praticamente um prefeito. Você vai reconstruindo o planeta, economizando água, entendeu? Aí tem os trolls, que é tipo os vilões dessa cidade. Eles vão espalhando desinformações, fake news. Aí você tem que, enfrentar eles. As pessoas não verificam as fontes, compartilham, leem sem verificar as fontes, compartilham sem verificar as fontes. E isso atrapalha muito. Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, é preciso chamar os jovens para participar ativamente do combate à desinformação. A gente sente que quanto mais a gente mobilizar os jovens para combater a desinformação nas redes sociais, nós vamos ganhar mais e mais e mais gente para fazer com que a gente possa ter informação, integridade da informação com qualidade. Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o jogo foi apresentado para escolas de todo o país. A ideia é que estudantes que passarem por aqui compartilhem esse conhecimento sobre checagem de informação. Muitos alunos, às vezes, quando vão fazer pesquisa no colégio, entram em qualquer site e não procura sites como o MCTI, sites que tragam dados verdadeiramente. E nisso eu aprendi, por exemplo, a procurar mais informações verdadeiras, entendeu? Procurar mais sites, entendeu? Coisas mais que tragam a questão da conscientização. Vamos agora falar então de economia e sustentabilidade, que tem impulsionado um novo hábito entre os motoristas. O interesse então pelos carros eletrônicos, esse mercado desse tipo de veículo está crescendo em ritmo acelerado aqui no Brasil e já começa a mudar o cenário automotivo também em Pernambuco.
Vamos à matéria da Pref TV de Caruaru, emissora da Rede Pública de Comunicação. Buscar facilidade, economia e tecnologia são características que pesam na hora em que o cliente procura um veículo novo. O mercado de tecnologia tem crescido e mostrado que essa é uma tendência que veio para ficar. A busca pelos carros elétricos. Robson é motorista de aplicativo há 9 anos e quando ele colocou na ponta do lápis o valor da parcela de um carro novo e o gasto com combustível, resolveu apostar no carro elétrico. Com essa economia de entre torno de R$ 1.200 a R$ 1.300, eu pagava a última parcela, que dava em torno de R$ 1.388, depois ela vai aumentando um pouquinho. Então só fazia um complemento. E eu, como tinha algumas economias, eu quitei o carro agora com 7 meses. A realidade para Giovanni foi bem parecida. Ele é empresário e viu vantagem em trocar desde o carro de passeio até os veículos da empresa. Hoje ele possui 4 veículos elétricos e a diferença no bolso foi enorme. De primeiro eu pagava a letra de um carro e ainda pagava outra letra que era o combustível. E hoje eu só pago a letra do carro. Então isso foi uma vantagem muito grande para mim. Muito bom. Economia na ponta do lápis, excelente. Para quem tem também energia solar, isso conta muito também da economia que vai ter. E o conforto do carro também é incomparável. A tendência reflete um movimento global em busca de soluções mais sustentáveis e menos poluentes. Sendo assim, um estudo publicado recentemente apontou que até 2040 o Brasil tenha circulando mais de 35 milhões de carros elétricos. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, o país registrou 177 mil veículos eletrificados emplacados em 2024, um crescimento de 89% em relação ao ano anterior. Em 2025, o ritmo continua acelerado. Só no primeiro semestre já foram vendidos mais de 30 mil carros elétricos. Este gerente de uma loja especializada destacou as vantagens e facilidades que esse tipo de veículo oferece ao cliente. Aqui em Pernambuco, não se paga IPVA nos veículos 100% elétricos, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o custo com as manutenções preventivas, né? Os veículos 100% elétricos, você faz a primeira revisão a cada 20 mil ou 12 meses. Vantagens que só aumentam a vontade da população de experimentar um carro elétrico. Vamos abordar agora a questão de tecnologia e crimes cibernéticos. O Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas contra Crimes Cibernéticos, registrados pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no Vietnã. A assinatura manifesta a intenção brasileira de tornar-se parte dos países que cooperam com infrações digitais. Vamos conhecer mais de perto essa atuação na área de tecnologia. Pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no Vietnã, a assinatura manifesta a intenção brasileira de se tornar parte dos países que cooperam contra infrações digitais. Para ser membro definitivo, a decisão ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. A convenção permite, por exemplo, a troca de provas eletrônicas entre os países para fortalecer o combate aos crimes digitais em nível internacional. Os detalhes você encontra no site da Agência Brasil, no endereço agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos falar agora da questão do tratamento de câncer, porque o Ministério da Saúde anunciou um novo pacote de medidas para facilitar o tratamento do câncer para pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma das novidades é um auxílio financeiro criado para cobrir os custos de transporte, alimentação e hospedagem de quem precisa fazer radioterapia longe de sua casa. Vamos observar. Atualmente, pacientes do SUS ainda precisam viajar longas distâncias para conseguir atendimento oncológico. Em média, 145 quilômetros até o local do tratamento. Para facilitar o acesso, pacientes e acompanhantes vão poder receber diárias de até R$ 300. O novo benefício faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que amplia o tratamento contra o câncer no país.
O programa também prevê mais vagas de radioterapia, com a meta de atender até 60 novos pacientes por serviço, aproveitando melhor a estrutura já existente. O Ministério da Saúde também vai financiar 100% dos medicamentos contra o câncer no SUS, além de ampliar os investimentos para a aquisição desses remédios. Com a compra centralizada e negociações nacionais, a expectativa é de queda de até 60% nos preços. A expansão do tratamento contra o câncer inclui o setor privado. Os hospitais particulares só poderão atender o SUS se oferecerem pelo menos 30% de sua capacidade instalada para a rede pública, pelo período mínimo de 3 anos. Não tem como você consolidar a maior rede pública sem atrair a estrutura privada que existe no Brasil hoje de tratamento ao câncer. Porque os equipamentos, boa parte dos profissionais estão concentrados nessa estrutura privada. Ou mesmo aqueles que se dedicam à estrutura pública de forma permanente, muitas vezes acabam tendo 2 vínculos. Então, essa sinalização muito importante na portaria de radioterapia e nessa política que vai atrair estruturas de radioterapia que estão no setor privado e que às vezes têm uma capacidade ociosa não utilizada. Vamos agora então voltar a falar então de saúde na questão aí da Covid-19. Porque o Brasil está prestes a ter uma vacina própria contra a Covid-19. É a Spintec, criada a partir da parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fiocruz. O imunizante contra a Covid-19 será 100% nacional, com tecnologia de insumos totalmente brasileiros. Vamos observar. Os resultados da fase 1 dos testes em humanos apresentaram respostas favoráveis para a segurança e foram publicados na revista Vaccine, uma referência mundial na produção científica sobre imunizantes. Segundo o diretor clínico dos estudos, Elton Santiago, a Spintec ativa a imunidade celular para defender o organismo do vírus da Covid-19. Essa imunidade celular, então, ela tem vários mecanismos, entre eles ele mata as células que sofreram a infecção, ou ele prepara as células para que sejam resistentes ao vírus ou consigam matar o vírus. E a imunidade celular, como a gente percebe que o vírus tem muita mutação, a imunidade celular se torna um mecanismo-chave, porque ela é mais conservada e as diferentes variantes do vírus escapam aos anticorpos, mas não escapam à imunidade celular. A Spintec começou a ser criada ainda na pandemia, quando o Brasil dependia de acordos de cooperação com fabricantes estrangeiros para a transferência de tecnologias e também de insumos, como o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. Além de tecnologia e insumos totalmente nacionais, a Spintec vem sendo testada somente em voluntários brasileiros. Da elaboração à produção, a vacina será 100% nacional. Agora, os pesquisadores aguardam a autorização da Anvisa para começar a fase 3, quando é analisada a eficácia do imunizante. Na fase 3, nós vamos verificar se a proteção que a Spintec oferece é tão boa quanto ou melhor do que uma vacina já licenciada pela Anvisa. Os recursos para a elaboração da Spintec foram disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, foram investidos 140 milhões de reais. A criação da Spintec abre portas para a produção de outros imunizantes voltados para doenças que circulam no Brasil. Segundo a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a proposta é continuar a parceria com o Instituto Nacional de Tecnologias em Vacinas, em Minas Gerais, onde foi elaborada a Spintec. Lá nós vamos tratar da malária, da doença de Chagas, que são doenças propriamente do nosso clima, da nossa floresta tropical, e que nós vamos poder, além das terapias que já existem hoje de soluções, nós vamos garantir uma vacina. Muito bem, vamos falar agora então das bebidas adulteradas. O Ministério da Saúde já confirmou aproximadamente 15 mortes por ingestão das bebidas adulteradas com metanol. 58 casos comprovados, 44 foram no estado de São Paulo
E aquela questão da designer de interiores, Radharani Domingos, foi uma das primeiras vítimas, inclusive. Ela chegou a perder a visão depois de consumir 3 caipirinhas num bar na capital paulista. Porém, agora ela volta a enxergar aos poucos e também retoma as esperanças de voltar à normalidade. Vamos acompanhar. O olhar é de quem ainda supera um dos maiores desafios da vida, da cegueira total para a visão de vultos. Em casa, Radharani tenta se adaptar à nova rotina e comemora cada conquista. Estou animada, eu estou esperançosa. 15 dias após comprovada intoxicação por metanol, a designer de interiores, uma das primeiras vítimas da adulteração de bebidas, começou a notar pequenas melhoras. Eu comprei uma bengala, né? Tive aula de mobilidade e tudo mais, mas aqui em casa eu já não uso a bengala porque eu já consigo ver contorno dos móveis. Radharani conta que após tomar 3 caipirinhas em uma comemoração de aniversário de uma amiga, começou a sentir os primeiros sintomas. Meu marido disse que eu falei assim, socorro, eu tô morrendo, e convulsionei. E aí eles me colocaram em coma. No organismo foram detectados 415 miligramas de metanol. Segundo o laudo médico, quantidade 4 vezes maior do que o necessário para provocar coma profundo ou morte. Já acordei, assim, estava tudo escuro, né? Minha lembrança estava tudo escuro, mas que eu via o vulto das pessoas em volta da minha maca. Na quinta-feira eu via vulto, na sexta eu já não via mais, foi mudando o padrão da minha visão. Radharani busca um tratamento experimental para tentar voltar a enxergar. Esse oftalmologista explica que a contaminação por metanol é muito grave. Quando o fígado metaboliza o metanol, ele gera 2 substâncias principalmente que são muito tóxicas. Um é o ácido fórmico e o outro é o formiato. O ácido fórmico, ele deposita nas células neuronais, principalmente do nervo óptico, ele tem uma predileção e isso acaba gerando uma lesão nesse nervo. E também ele acaba depositando um pouquinho na retina, que é a parte interna do olho. Esse ácido fórmico, ele leva a algumas lesões nessas células, às vezes podem matá-la, às vezes não. Se matar a célula por completo, você vai perder um pouco do campo visual e possivelmente da visão por completo. Ainda segundo ele, quando a pessoa sobrevive, recuperar totalmente a visão é muito difícil. Mas para Radharani, a esperança é grande. Desde que eu acordei, eu tenho uma fé enorme de que eu vou ficar bem. Vamos agora falar também da poliomielite, que é uma questão de saúde. No Dia Mundial, então, da poliomielite, um alerta. Desde 2016, a vacinação no Brasil está abaixo da meta de 95% prevista pelo Programa Nacional de Imunizações. Inclusive, a data foi dia 24/10, onde se comemorou o Dia Mundial de Combate à poliomielite. Vamos observar. A poliomielite é uma doença causada por um vírus que pode provocar morte ou sequelas graves, como a paralisia permanente das pernas. No Brasil, a vacina contra a doença é oferecida de graça para a população, mas a cobertura vacinal atualmente é de 80%, abaixo da meta do Programa Nacional de Imunizações, de 95%. Embora tenha melhorado nos últimos 2 anos, o país está abaixo da meta de vacinação para a doença desde 2016. A polio foi erradicada do país há mais de 30 anos, mas é uma doença que ainda circula no mundo. O esquema vacinal deve ser feito aos 2, 4 e 6 meses, com um reforço aos 15 meses. Vamos falar agora de áreas contaminadas nas regiões do país. Pesquisadores da Universidade Federal Rural do Amazonas e da Amazônia descobriram um grande aliado na recuperação de áreas contaminadas e degradadas: o caroço de açaí. Vamos observar, então, conhecer mais de perto essa questão, porque quem vai contar a história é a TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Aqui na UFRA, em Belém, os pesquisadores mostram que o caroço de açaí pode ser um grande aliado na recuperação dos solos e até na agricultura. E além de melhorar a qualidade do pH do solo, já que os solos da Amazônia por si só são ácidos, ele fornece fertilizantes, né, podendo para algumas agriculturas diminuir o uso de fertilizante, então diminuir a parte química também, economizando para o produtor. O caroço é transformado em biocarvão. O material melhora a qualidade do solo, ajuda a reter nutrientes e até reduz a presença de metais pesados, comuns em áreas degradadas por mineração. Depois do biocarvão, elas vão desenvolver de uma forma mais adequada, ter uma resistência maior, reter água. Além disso, plantas da Amazônia como o mogno, a palheteira e o ucuúba estão sendo testadas como espécies fitorremediadoras, ou seja, capazes de absorver e eliminar esses contaminantes do solo. Os resultados já aparecem: aumento da fertilidade do solo, melhora no pH e até maior resistência das plantas ao período de estiagem. E aí a gente está trabalhando com essas espécies para recuperar áreas degradadas e áreas com contaminação desses metais. O próximo passo é ampliar o uso do biocarvão com outros resíduos e testar mais espécies nativas com potencial de recuperação ambiental. O ouriço da castanha, o caroço de açaí, o bambu também a gente já utilizou e também a casca de cacau. A ciência da Amazônia mostrando que até o caroço do açaí pode ter um papel importante na produção sustentável e na preservação do meio ambiente. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né, em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos agora falar então dos data center e de Fortaleza, que ganhou um novo marco na área de tecnologia, porque foi inaugurado, inclusive lá, o maior data center do Nordeste. Um investimento aí de mais de 500 milhões de reais, que coloca, inclusive, o Ceará na linha de frente da transformação digital do país. Vamos mostrar com mais detalhes o cenário apresentado através da TV Ceará, emissora também da Rede Nacional de Comunicação. O novo centro de dados da empresa Tecto, subsidiária da Vital, ocupa uma área de 13 mil metros quadrados na Praia do Futuro. São 10 salas de operação com capacidade para até 20 megawatts, o suficiente para atender grandes empresas de nuvem e plataformas digitais. O projeto, chamado Mega Lobster, representa um salto na infraestrutura tecnológica do Estado e confirma o potencial do Ceará como base de operações digitais para todo o país. Nós já estamos aqui há bastante tempo, né? Desde 2000 nós temos cabo submarino, temos 2 data centers funcionando, então foi uma evolução natural. Hoje nós fizemos, porque nós temos esses 2 data centers funcionando e a perspectiva do terceiro, agora inauguramos o terceiro, já é o segundo maior ponto de tráfego do Brasil. Então, eu acho que o Mega é o resultado de uma continuidade. A posição geográfica do Ceará e sua rede de cabos submarinos fazem do estado a principal porta de entrada da conexão internacional no Brasil. Agora, com esse data center, o processamento das informações
também passa a ser feito aqui. É um avanço que fortalece a segurança digital, atrai novas empresas e reduz os custos para o mercado nacional. O Mega Lobster Data Center, que fica aqui na Praia do Futuro, na capital cearense, teve um investimento superior a R$500 bilhão e é o maior da região Nordeste. Em relação ao consumo de água, é o mais sustentável possível, de acordo com os responsáveis. A sustentabilidade é um dos diferenciais desse empreendimento. Todo o sistema de refrigeração é feito com ar, sem o uso de água, o que reduz o impacto ambiental e torna a operação mais eficiente. A energia que alimenta o complexo, em grande parte, também vem de fontes renováveis, como o vento e o sol, que já fazem do Ceará um exemplo de geração limpa. Vamos agora então falar de turismo e dos novos espaços turísticos lá de Belém, que inclusive promete atrair famílias e valorizar o turismo local. Vamos à reportagem então da TV Cultura do Pará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Depois de anos de expectativa, o mercado de São Brás voltou a ser um dos cartões postais mais movimentados da cidade. Agora o espaço mistura gastronomia, cultura e muita história, tudo com cara de novo, mas mantendo a essência da Belle Époque amazônica. De São Brás para Doca, o passeio continua. O novo parque linear na Visconde de Souza Franco virou o novo ponte de quem busca lazer, bem-estar e um espaço para curtir a cidade. Belém precisava desses novos pontos turísticos, né? Belém carece de mais pontos e a gente vê que esses lugares eles estão sendo ocupados pela população local e que bom, porque quando a gente fomenta ali o lazer comunitário, o lazer onde todo mundo possa vir a usufruir, a gente está melhorando a qualidade de vida de toda a população. É um espaço legal para trazer os animais também? É sim, bastante. Belém estava precisando disso já fazia um tempo. É a primeira vez que eu trago ele aqui, a primeira vez também que eu venho aqui e a gente gostou bastante. Com ciclovia, academia ao ar livre, quiosques e áreas para esporte, o Parque Linear é um convite para ocupar o espaço público e viver Belém de um jeito novo. Entre o passado e o futuro, Belém mostra que dá para crescer com consciência e preservar suas raízes. Com a COP30 se aproximando, a cidade ganha novos espaços, mas o que mais se renova é o orgulho de quem vive aqui. Tá gostando da nova Doca? Tá bom, tá bonita, tá diferente, parece que eu não tô em Belém. Belém é uma cidade que atrai muito turismo também e nós estamos aqui também conhecendo. Eu conheço Belém, mas outro Belém mudou a cara. Mais do que novos pontos turísticos, São Brás e a nova Doca são um retrato de uma cidade que se renova sem perder suas raízes. Muito bem, vamos falar agora de datas comemorativas. Manaus comemorou 356 anos. E justamente buscando celebrar essa data, esse aniversário, um presente muito saboroso foi uma barra de chocolate inspirada no principal cartão postal da cidade. O encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Essa imagem, a novidade, é uma marca de chocolate, inclusive são chocolates artesanais do Amazonas. E a reportagem é da TV Encontro das Águas, uma emissora também da Rede Nacional de Comunicação. Vamos observar. Foi observando o encontro dos rios Negro e Solimões que Luca de Ambros teve a ideia de transformar um dos cartões postais mais famosos do estado em sabor. O resultado é uma barra que mistura duas cores e dois ingredientes marcantes, o cacau selvagem e o tucumã. Tudo é feito de forma 100% artesanal, em Maués, desde a torra do cacau até o acabamento das barras moldadas e embaladas à mão. O chocolate é denso, mas não é também líquido, ele acaba se misturando sem se misturar, exatamente como o encontro das águas. Mas para chegar ao ponto ideal, foi preciso pesquisa e muita experimentação. Usa guaraná orgânico de Maués, cacau selvagem e castanha do Brasil de produtores da região, fortalecendo cadeias sustentáveis e valorizando o saber tradicional amazônico. E o Encontro das Águas já tem destino internacional. Vai representar Manaus na COP30 no Pará, levando um pouquinho do sabor da Amazônia para o mundo. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias da Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país
e também em outras regiões do mundo. Queremos lembrar que antes de encerrarmos, vamos falar de São Luís. O mar, né? Que é mais do que uma paisagem. Também a sua origem, que é uma história bastante interessante. Sustento e também a inspiração que ela nos traz. Capital maranhense, uma das poucas do país, localizada justamente numa ilha. E que realmente construiu sua história em torno das águas. Isso é o que a gente vai observar nesta reportagem da TV UFMA, que é também mais uma emissora da Rede Nacional de Comunicações, e que vai mostrar para a gente como o mar é parte essencial ali na vida, da identidade desta cidade, onde ela nasceu. Vamos observar. Sol, areia, sal e um litoral inteiro para chamar de seu. São Luís é uma das únicas capitais brasileiras localizadas em uma ilha. É mar para todos os lados. Regalia que este mineiro está aproveitando sem moderação. Minas Gerais é um estado cercado por outros estados litorâneos e a parte central do Brasil. Hoje estou aqui no Maranhão e é fascinante a gente poder estar presente num local tão belo, tão lindo. É muito bom estar no mar. Da fundação até os dias atuais, São Luís cultiva uma relação íntima com o mar. Os relatos históricos indicam que o início do processo de povoamento e construção da cidade se deu pelas águas. Esse momento da história, né, século XVII, né, que é o século da fundação da cidade, da ocupação, século XVI, mas principalmente o século XVII, né, é um momento também que os europeus, e em especial os portugueses, que são os pioneiros nesse processo de expansão marítima, das grandes navegações, né, é um momento que eles estão se aventurando pelo mar, né, como eles chamavam, o mar oceano, que era como eles chamavam o Oceano Atlântico, de mar oceano. Em São Luís, o mar se comporta de maneira diferente de outros lugares do Brasil. Nas redes sociais, a influenciadora maranhense Tainara Ogê registrou a variação de marés por 18 horas e o resultado é deslumbrante. O Maranhão ele tem essa peculiaridade, uma das maiores amplitudes de marés do Brasil e também do mundo. Isso está associado ao formato do nosso litoral. Então a gente tem uma fisiografia chamada de golfão maranhense. Ele tem um formato como se fosse de um V. Então toda a onda do oceano, quando entra, acaba transbordando e ampliando essas ondas adjacentes. Que aqui em São Luís, o mar também sustenta. E entre enchentes e vazantes da maré, os peixes e frutos do mar se tornam alimento e fonte de renda para milhares de cidadãos. O Maranhão tem uma das maiores extensões litorâneas do Brasil. São cerca de 640 quilômetros. E segundo informações do Registro Geral de Atividade Pesqueira, o estado também tem o maior quantitativo de pescadores registrados. São mais de 267 mil. Mar que também oferece calmaria e contemplação. Uma oportunidade de testemunhar as maravilhas da natureza. A possibilidade da gente contemplar o belo, da gente contemplar o simples, da gente se encantar com aquilo que a gente olha toda hora, com aquilo que está todo dia aqui, mas cada dia eu vejo de uma forma diferente. Assim como a maré surpreende a cada cheia e vazante, a cidade muda. É pelas águas salgadas do Atlântico que São Luís nasce e se desenvolve. E é por elas que a cidade também respira, trabalha e se projeta para o futuro. Muito bem, com esta última informação de São Luís, estamos chegando ao final do Jornal Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do país e do mundo. E lembrando que você pode rever as nossas informações em nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou nas redes sociais, YouTube e outros, através do @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também o Facebook, A Hora da Notícia, radioitv.com.br. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanato.